Eurovegas soa como cassino barato do leste europeu, mas se tivesse sido construído, teria rivalizado até com a famosa Cidade de Nevada, que inspirou seu nome. Esse era um projeto gigantesco que ficaria nos arredores de Madrid, na Espanha, com muitos esperando que pudesse revitalizar a economia do país, que ainda afundava na recessão de 2008 pântano. Você provavelmente nunca ouviu falar de Eurovegas. Com razão, nada aconteceu, nenhum terreno foi comprado, nenhuma obra começou e ninguém lançou um dado. Essa era a grande cidade cassino da Espanha, mas nunca houve miragem no meio do caos. No início dos anos 2010, a Espanha enfrentava muitos problemas. Antes da crise financeira global, a Espanha vivia um boom econômico raro, que ocorre poucas vezes por século. Se você tiver sorte, essa expansão econômica foi impulsionada pela construção civil, mercado imobiliário e crédito fácil, que é muito importante. No auge, a Espanha estava construindo mais casas por ano do que a Alemanha, França e Reino Unido juntos, com a indústria da construção representando cerca de 13% do PIB do país. Todo mundo estava se dando bem. Como em outras bolhas no mundo, boa parte dessa prosperidade aparente veio de muita dívida. Quando 2008 chegou, essa bolha estourou e logo toda a casa de cartas começou a desmoronar. Entre 2008 e 2012, o desemprego subiu de cerca de 8% para aproximadamente 26%. O desemprego juvenil passou de 55%, um dos maiores da Europa. A construção civil colapsou e muitos bancos do país foram à beira do abismo. Quando a dimensão dos empréstimos fáceis dos dias de glória ficou clara, a situação pareceu crítica. Mas então surgiu a ideia de um projeto potencial que era tão colossal em tamanho e promessa que líderes regionais por toda a Espanha e até mesmo por toda a Europa estavam ansiosos para participar. O Eurovegas foi uma proposta da Las Vegas Sands, corporação americana famosa por cassinos em Las Vegas, Macau e Singapura. Ele seria inspirado na famosa Las Vegas Strip, com um vasto complexo de entretenimento. Resorts, hotéis, centros de convenções, áreas de compras e mais opções de jogo do que qualquer lugar da Europa já viu. Era gigantesco, com um investimento inicial entre 17 e 25 bilhões de euros sendo comentado, o que o tornaria um dos maiores projetos de desenvolvimento privado já propostos na Europa. A Itália analisou o projeto rapidamente, assim como a França, porém, de fato, apenas Vegas estava realmente na disputa. Aparentemente, ele viria para a Espanha, o Eurovegas. O principal responsável pelo projeto era Sheldon Adelson, CEO da Las Vegas Sands, cuja visão de destinos de jogos de azar grandiosos e hotéis maiores que a vida o levou a criar alguns megaprojetos impressionantes. O Venetian Las Vegas foi inaugurado em 1999 e tinha incríveis 4.000 quartos. O que já é impressionante, até você perceber que o Venetian de Macau, embora tenha 1.000 quartos a menos, é na verdade o 10º maior edifício do planeta, com uma área de 10,5 milhões de pés quadrados, ou quase 1 milhão de metros quadrados, o que equivale a cerca de 1,5 vezes o tamanho da Disneylândia. E é um prédio. Esse homem pensa grande, mas ele foi pessoalmente muito afetado durante a recessão, que fez sua fortuna pessoal cair de 30 bilhões de dólares para 2 bilhões, uma queda impressionante de 93%. Mas não sinta a pena dele. Em 2011, só 3 anos depois, já era o 16º homem mais rico do mundo, com patrimônio de 23,3 bilhões. Mundo curioso esse, não? Coitado, com 2 bilhões? Adelson era disposto a correr riscos e tinha fama de usar táticas agressivas e se envolver em negócios questionáveis. Surpreendente para um magnata de Las Vegas. Sabemos das grandes doações feitas por ele e sua esposa a um partido político, somando cerca de 200 milhões de dólares nas eleições de 2016 e 2020. Claro, não há nada de errado nisso. Supostamente, só achei que valia a pena mencionar. Ele também é acusado há muito tempo de ser fortemente anti-sindicato e não parece se importar que seus funcionários trabalhem longas horas por baixos salários. Ele realmente faz isso.
Ele também era veementemente contra a legislação anti-tabagismo pelo simples motivo de que, na opinião dele, a indústria de jogos de azar e o fumo combinavam melhor juntos. Mais do que cordeiro com molho de hortelã para britânicos ou manteiga de amendoim com geleia para americanos. Essas eram todas questões que já tinham surgido antes do Eurovegas, mas também desempenhariam um papel importante no motivo de tudo nunca ter acontecido. Ele era um homem acostumado a exercer certo grau de força para conseguir o que queria, e normalmente as coisas aconteciam do jeito dele. A Espanha dá um passo à frente, com outros países desistindo por vários motivos. A Espanha surgiu como a única candidata para a proposta extravagante do Eurovegas, mas havia uma grande questão. Onde seria? Na Espanha? Governos regionais controlam o uso da terra, tributos, incentivos e desenvolvimento econômico. Duas regiões se destacaram como principais candidatas. Sem surpresa, Madrid e Barcelona, antigas rivais. Embora nenhuma das cidades sediasse o local, ele ficaria próximo, gerando grande aumento na receita turística. Lembre-se que, nessa época, a Espanha estava em baixa. Essas duas cidades famosas enfrentavam dificuldades e o Eurovegas era visto como o impulso necessário. Madrid investiu muito desde o começo. O governo dizia que isso reativaria a construção, diminuiria o desemprego e elevaria o perfil internacional da cidade. Já em Barcelona, as opiniões eram divididas, embora a ideia parecesse boa no papel. O projeto logo dividiu opiniões na Catalunha ao ficar claro que seria um campo minado legislativo. Barcelona saiu da disputa bem rapidamente, deixando a região de Madrid como único concorrente na corrida. O local proposto era Alcorcón, um município a sudoeste da capital com vastas áreas de terras subdesenvolvidas. Seria perfeito para uma Las Vegas parte 2, com transporte direto ao centro de Madrid e ao aeroporto. À medida que os planos detalhados começaram a surgir, ficou claro o quão enorme seria a Eurovegas. Com cerca de 750 a 10 mil acres, seria pelo menos o dobro do Central Park em Nova York, tornando-se um dos maiores projetos urbanos da história moderna da Espanha. Logo lançaram um site explicando em detalhes como tudo seria, e era realmente impressionante. Teria 15 arranha-céus, 6 cassinos, 3 campos de golfe, shoppings, centro de convenções, parques, centros de lazer e anfiteatro para 20 mil pessoas. Era colossal, e assim que o local foi escolhido, todos começaram a se sentir muito bem com tudo aquilo. Concessões. Agora, mal o governo regional de Madrid terminou de se parabenizar e comemorar por garantir o negócio do século, a longa lista de concessões de Adelson chegou com um grande estrondo. Agora, como eu disse antes, esse era um cara acostumado a apertar os parafusos proverbiais para conseguir o que queria. Por pressão política ou acordos de bastidores, tudo geralmente terminava como Adelson queria. Ele e sua empresa pediram redução de impostos sobre jogos, mudanças nas leis trabalhistas, alívio na previdência, isenção da proibição de fumar em cassinos na Espanha e mais flexibilidade nas regras de imigração para trabalhadores estrangeiros. Então, só alguns pequenos extras, né? Embora grande parte da negociação tenha ocorrido de forma bem discreta, dá para imaginar o suspiro coletivo na sala em Madrid quando essas exigências chegaram. Ele estava basicamente pedindo às autoridades espanholas que criassem um conjunto de leis que se aplicariam apenas ao Eurovegas. E seu argumento era direto. Nós vamos criar 250 mil empregos, tanto diretos quanto indiretos, além de impulsionar significativamente o turismo em outras áreas. Então, vocês vão fazer tudo o que eu mandar. O governo de Madrid afirmava publicamente que as conversas produtivas continuavam, mas, em particular, já estavam sendo feitas perguntas sérias sobre a legalidade e a natureza ética do que Adelson estava exigindo. E, de forma bastante compreensível, provavelmente a questão de maior destaque era a proibição de fumar em ambientes fechados em áreas públicas. Essa medida foi implementada em toda a Europa entre 2004 e 2011. A Espanha foi um dos últimos países a aprovar a lei em 2011, quando um Yankee destemido apareceu um ano depois, exigindo fumar nos espaços públicos do Eurovegas. Muitos ficaram chocados. Como dissemos antes,
Adelson sempre se opôs às leis antitabagismo, pois achava que reduziriam o tempo dos clientes nos cassinos, levando a menos perdas e receita para ele. Que homem admirável! Apesar da óbvia besteira, o governo de Madrid estava disposto a ceder, e o porta-voz, Salvador Victoria, afirmou que o fumo não deveria ser obstáculo para um projeto tão importante caso o homem do cigarro quisesse. Concessões em leis trabalhistas e impostos eram mais polêmicas. A Las Vegas Sands queria que a Espanha ignorasse questões de contratações, demissões e contratos. Em países onde sindicatos são fortes, isso dificilmente seria aprovado. A Espanha havia reformulado suas leis trabalhistas para aumentar a proteção aos trabalhadores. Mas isso estava longe das leis dos Estados Unidos, onde Adelson atuava. Reduzir impostos também seria difícil de explicar aos espanhóis. Uma empresa estrangeira luxuosa chegava à cidade exigindo pagar menos impostos que espanhóis e outros cassinos do país. Em um país que estava economicamente debilitado na época, teria sido difícil engolir as negociações e a oposição. Ficou claro desde a primeira reunião que os dois lados estavam muito distantes. Como a distância de Las Vegas até Madrid, cerca de 8.800 quilômetros, só para você ter uma ideia. Embora autoridades espanholas aceitassem discutir incentivos fiscais e flexibilidade regional, muitos pedidos enfrentaram limites legais e políticos nacionais. Ambos os lados seguiam otimistas e a construção estava prevista para 2014, mas ainda havia grandes obstáculos. Enquanto isso, o projeto virou tema de debate público e as pessoas tinham muito a dizer. Um bispo local, Joaquim Maria Lepes, alerta que a Eurovegas poderia trazer prostituição, lavagem de dinheiro e uso de drogas para Alcón. Para as pessoas que vivem na região, a reação foi mista. Alguns moradores de Alcacón viam a Eurovegas como uma tábua de salvação, especialmente em meio ao grave desemprego e dificuldades econômicas na Espanha naquela época. Enquanto alguns eram contra a ideia, o grupo plataforma Eurovegas não surgiu e organizou protestos, incluindo manifestações no centro de Madrid. Mas, no geral, havia uma divisão bastante equilibrada entre apoio e oposição. Organizações de saúde pública criticaram a flexibilização da lei antifumo para o Eurovegas, enquanto sindicatos protestaram contra o que viam como desrespeito aos direitos dos trabalhadores espanhóis por uma empresa estrangeira, impactando o cenário político. Os partidos de oposição criticaram o Partido Popular em Madrid, acusando o governo regional de favorecer um bilionário estrangeiro em vez dos cidadãos e da lei espanhola. Mesmo no partido governista, alguns funcionários demonstraram desconforto com o tamanho das concessões discutidas. O colapso. Em 2013, ficou cada vez mais improvável que o Eurovegas avançasse. Houve pequenos avanços nas concessões, mas muito pouco. O país ainda sentia os efeitos da recessão, mas o entusiasmo com o anúncio do Eurovegas já havia sumido. O tema já havia sido exaustivamente debatido, muitos estavam cansados até de ouvir falar. Por isso, o que veio depois não foi um choque total. Em dezembro de 2013, a Las Vegas Sands anunciou sua saída do projeto Eurovegas, alegando falta de estabilidade legal e regulatória. Mencionando a recusa da Espanha em mudar algumas leis nacionais como fator decisivo, o governo espanhol, sem surpresa, via a situação de forma um pouco diferente. Os governos de Madrid e Nacional lamentaram, mas destacaram que não podem mudar leis nacionais só para agradar uma grande empresa estrangeira. De certa forma, ambos os governos escaparam por pouco, porque aprovar o Eurovegas teria sido como uma colonoscopia forçada. Não ia ser nada bonito. Apoiadores elogiaram a recusa em ceder à pressão, mostrando que os princípios da Espanha não eram negociáveis, mesmo em crises econômicas. Os críticos argumentaram que eles apenas desperdiçaram tempo e recursos preparando esse cálice envenenado de um acordo que nunca iria realmente acontecer. Para alguns, ambos os governos prometeram benefícios econômicos demais e frustraram expectativas. Vou deixar que você mesmo tire suas conclusões sobre isso. Nenhum outro local europeu foi sugerido, apesar das sugestões anteriores de que o projeto poderia ser transferido para outro lugar. E assim, esse luxuoso Eurovegas morreu antes mesmo de um contrato ser assinado, antes de qualquer terreno ser comprado e antes que as 4 licenças de construção pudessem sequer ser consideradas.
Para Sheldon Adelson e a Las Vegas Sands, o Eurovegas foi um raro fracasso público. Diferente dos projetos anteriores na Ásia e nos Estados Unidos, onde a empresa conseguiu adaptar as regulamentações às suas necessidades, ela encontrou seu obstáculo na Espanha. Como resultado, Adelson concentrou seus esforços de expansão em outros lugares, especialmente em Macau, onde investiu enormes quantias de dinheiro na Cotai Strip. Trecho de terra recuperada virou super corredor de cassinos. Ele também focou no Japão, considerado uma mina de ouro inexplorada. Adelson propôs um resort de cassinos de US$ 10 bilhões, e por um tempo o governo japonês parecia disposto a aceitar. Se achou que a Espanha foi uma guerra de desgaste, o Japão foi ainda mais difícil. Anos de debates e resoluções passaram sem progresso, até que ele perdeu a paciência. Em 2020, Adelson e a Las Vegas Sands desistiram. No ano seguinte, o homem, conhecido como Fazedor de Reis por suas grandes contribuições políticas, morreu aos 87 anos. Ninguém jamais esperava ouvir o nome Eurovegas novamente, mas em 2023 houve um ressurgimento repentino. A empresa Eurovegas Citigroup PLC foi formada no Chipre e se apresentou como a sucessora natural do projeto fracassado. Um site elegante surgiu com imagens e vídeos de como seria o Eurovegas. Uma avenida principal de 6 quilômetros como espinha dorsal de todo o projeto, com 40 resorts de cada lado, nomes opulentos como Stardust, Monte Carlo, World Forest City e Amazônia. Mas tudo isso é muito hipotético. Atualmente, sem financiamento ou aprovação, o site busca principalmente atrair investimentos iniciais. Há grandes promessas de rejuvenescimento econômico e tudo parece promissor. Mas era isso que Adelson pensava. Embora, lá em 2012, o fantasma do Eurovegas do passado estivesse à espreita, assim como os obstáculos de sempre. O que poderia ter sido um dos projetos imobiliários privados mais significativos da Europa desmoronou dramaticamente há mais de uma década, e seria improvável que voltasse a estar em alta agora. Não hoje, nem amanhã, mas talvez mais para o futuro. Quero dizer, quem sabe. Obrigado por assistir.